Cada um de vocês provavelmente já fez descobertas que fazem seu sangue gelar. Eu fiz uma dessas descobertas e percebi que meu casamento tinha acabado. O fato é que minha esposa adorava me trair e gravou tudo na câmera, e eu acidentalmente encontrei todos esses discos. 5 anos atrás, tudo começou inesperadamente quando me deparei com a vila não incorporada que chamamos de Circunstâncias, que agora ostentava uma população de 349. Por um golpe de sorte, eu tinha acabado de descarregar outra remessa de bandagens de marca no Texas que precisavam ser esterilizadas antes de chegar ao mercado de varejo. Depois de confirmar minha liberação, o despacho emitiu inesperadamente uma ordem de coleta que me levaria para casa 2 dias antes. Com minha licença para materiais perigosos, eu estava entre os poucos qualificados para o trabalho, e o local de retirada ficava convenientemente a apenas meia hora de distância. Reabasteci em movimento e carreguei rapidamente, indo direto para fora. O ponto de entrega ficava a apenas 1 hora de casa. Enquanto estava na estrada, verifiquei 2 vezes a carga completa e percebi que pagava o dobro da tarifa padrão. Em vez de seguir a rota designada, optei por um atalho pelo país, cortando quilometragem e tempo. Essa decisão me colocou a quase 2 horas de distância de casa, significativamente à frente do cronograma em 5 a 6 horas. Ao me aproximar de um cruzamento de 2 estradas rurais, avistei uma placa escrita à mão que dizia, à venda antes que o condado a tome, com uma seta apontando para a direita. Curioso, segui as placas que levavam ao quintal de um fazendeiro. Os proprietários, um casal de idosos provavelmente na casa dos 70, haviam se aposentado devido à idade. Embora eles arrendassem suas terras para fazendeiros locais, o aumento de impostos os colocou em uma situação difícil. Apegados à fazenda e relutantes em se mudar para a cidade, eles relutantemente decidiram vender uma parte de suas terras. Liguei para meu pai, que assumiu o comando. Usando o fundo da família, compramos a fazenda pelo valor justo de mercado e combinamos com eles para alugar a casa em um contrato de longo prazo a uma taxa baixa. Eles ficaram encantados e ofereceram assistência sempre que precisei. Em seguida, meu pai cortou e reservou 10 acres na intersecção da fazenda original de 200 acres. Era um local ideal para construir uma loja de conveniência e um posto de gasolina, já que a cidade grande mais próxima ficava a 1 hora de carro. Depois que saí, sugeri ao meu pai que ele inspecionasse a área e tentasse adquirir o terreno adjacente ao redor do cruzamento por um bom preço. Ele fez isso e, de alguma forma, conseguimos garantir 10 acres em cada esquina do cruzamento. Enquanto procurava por água, meu pai descobriu um rio subterrâneo que atravessava a fazenda e que poderia facilmente fornecer água para 50.000 pessoas. Ele decidiu explorá-lo para apoiar nosso novo empreendimento comercial. Assim que cheguei para entregar a remessa, houve outra correria, que lidei alegremente. No final, cheguei em casa no meu horário habitual. 6 meses depois, às 5 da manhã de uma quarta-feira, eu já tinha entregue a carga antes do previsto. Depois de estacionar o caminhão e o trailer no pátio da empresa, peguei as chaves da minha velha caminhonete Ford recém-pintada no escritório de despacho. Eu sabia que logo enfrentaria escrutínio por violar regulamentações estaduais e federais de horas de direção. Devido a uma pane, fiquei na estrada por 16 dias, o que me motivou a me esforçar muito para chegar em casa. Como resultado, meu substituto aproveitou 2 dias extras de folga. O táxi estava programado para inspeção e estaria pronto para uso em algumas horas, garantindo que fosse devidamente consertado. O outro motorista seria notificado para se apresentar e pegar a estrada às 9 horas. Eu tinha prometido à minha esposa que estaria em casa a tempo para o jantar hoje à noite. Marcy já tinha reunido as crianças e estava ansiosamente esperando meu retorno. Algum tempo atrás, eu tinha removido o motor da velha caminhonete Ford devido a uma falha, e no meu tempo livre, eu tinha restaurado meticulosamente a estrutura e a carroceria. Antes de embarcar na minha última viagem de 2 semanas, eu tinha pago antecipadamente uma loja de pintura local para repintar cada pedaço de metal, tanto por dentro quanto por fora. Assim que eles terminaram de remontar o interior, a oficina mecânica de Jameson foi chamada para buscá-lo. Depois de instalar o novo motor e garantir que tudo estava em ordem, Jameson deixou as chaves do caminhão com o despachante, confiante de que eu pagaria a conta quando retornasse.
A nova camada de tinta transformou o velho caminhão no que parecia ser um veículo novinho em folha. Seu tom vermelho original era agora um preto meia-noite elegante, completo com novos para-choques cromados brilhantes. O emblema da Ford na porta traseira foi pintado de branco, assim como era originalmente, tornando-o elegível para placas de colecionador, se desejado. Cheguei em casa inesperadamente cedo, esperando surpreender minha esposa, que não começaria a trabalhar antes das 9. Ligando o caminhão, eu ansiosamente fui para casa, animado para me reunir com minha esposa e nossas 2 filhas após uma jornada de 16 dias. Enquanto eu dirigia pela nossa rua em direção à nossa casa por volta das 8 da manhã, notei um veículo em nossa garagem que não pertencia ali. Eu imediatamente o reconheci como o orgulho e alegria do filho mais novo do dono da nossa empresa de transporte. Quando eu estava na estrada, ele também estava ausente, pois dividíamos o mesmo táxi da empresa. Em muitos aspectos, éramos completamente opostos. Ele tinha a reputação de ser a ovelha negra da família e, entre os caminhoneiros, era famoso por seu comportamento alto e prepotente. Estacionei na beira da estrada e observei, querendo entender por que ele estava em nossa casa e onde estava o carro da minha esposa. Meu coração se partiu quando vi minha esposa Marcy e Jack Hayden saindo de casa com nossos 2 filhos na frente deles. Jack carregava uma bolsa de equipamento na mão direita, do tipo que nós, motoristas, sempre carregamos com itens essenciais para a estrada. As meninas aparentemente perderam o ônibus escolar, então eles estavam saindo para deixá-las. Gravei um vídeo delas usando meu celular. Capturei Marcy e Jack compartilhando um momento terno atrás das crianças antes de colocá-las no carro. Estava claro que o que quer que estivesse acontecendo já vinha acontecendo há algum tempo. Marcy e Jack não demonstraram preocupação em serem vistos em público. Eles pareciam como qualquer outra família feliz. Eles passaram por mim sem me reconhecer, provavelmente porque Marcy não esperava que eu estivesse em casa e minha caminhonete tinha sido restaurada. Eu os observei pelo espelho retrovisor enquanto eles dobravam a esquina. Então dirigi até nossa casa de 3 quartos, me preparando para descobrir mais pistas. Verifiquei os quartos dos nossos filhos e encontrei tudo como sempre. Nosso quarto principal era o mesmo, com as roupas da minha esposa e as minhas em seus lugares. Surpreendentemente, até nossa cama estava arrumada, apesar das crianças quase terem perdido o ônibus. Nada parecia fora de ordem até agora. Se eles tivessem passado a noite juntos, eu me perguntava onde estariam as evidências. Se eles não estivessem envolvidos, não haveria razão para ele estar aqui. Procurei em tudo 2 vezes, mas minha intuição me pedia para continuar procurando. Nada se destacava do porão aos andares superiores. A máquina de lavar louça estava cheia, precisando ser ligada. Foi então que notei uma luz fraca sob a porta que dava para o 3º andar inacabado. Isso me pareceu estranho porque não deveria estar iluminado. Tínhamos pendurado cortinas velhas e as mantivemos fechadas, usando-as como depósito para itens não utilizados. Eu não subia lá há anos. Inicialmente, pensei que Marcy poderia estar lá e ter esquecido de apagar a luz. A curiosidade me levou a investigar a fonte da luz sob a porta. Subindo as escadas, abri a porta e vi que o andar inteiro tinha sido completamente reformado. Fiquei surpreso. A luz da manhã estava se filtrando porque alguém tinha deixado uma cortina aberta, um contraste gritante com a forma como sempre as mantínhamos fechadas quando eu estava em casa. O problema era que a construção do quarto nem deveria ter começado porque minha esposa Marcy e eu não conseguíamos concordar sobre o que fazer com ele. Agora entendo por quê. Comecei a ter dúvidas sobre quem terminou de decorar o quarto e quem o usou. O quarto em si tinha um quarto espaçoso separado, maior que o nosso no térreo, com enormes closets de cada lado do banheiro. Havia também uma área de estar separada equipada com sua própria TV e DVD player. Em uma pequena mesa, notei vários filmes adultos que minha esposa nunca tinha assistido e não me deixava assistir. No entanto, quando liguei a TV e apertei play no controle remoto do DVD, o vídeo adulto começou a tocar. Era óbvio que alguém estava assistindo. Fiquei chocado ao descobrir que este é um vídeo caseiro da minha esposa me traindo. Fiquei triste porque era algo que ela nunca tinha feito por mim. Fiquei realmente surpreso ao ver quanto prazer minha esposa parecia ter com isso.
Do outro lado da sala, em uma mesa de centro, havia um cartão postal feito à mão com a inscrição: "Nós te amamos, tio Jake", assinado pelos meus 2 filhos. Eu me senti mal, meus piores medos se tornaram realidade. Ele não era apenas o amante da minha esposa, mas parece que eles também estavam tentando tirar meus filhos de mim. A cama grande claramente tinha sido usada e deixada desfeita. No chão, havia bonecas novas que eu não tinha visto antes, sugerindo que ela estava com pressa esta manhã. O quarto cheirava a intimidade. Ao inspecionar os closets, encontrei um lado cheio de roupas que eram claramente grandes demais para mim, que presumi pertencerem a ele. O outro lado continha roupas mais femininas, algumas das quais reconheci como dela. Entre elas, pendiam roupas de noite sensuais que ela nunca tinha usado para mim. Agora era inegável. Marcy e Jack estavam tendo um caso. Comecei a perceber que havia um lado dela que ela tinha mantido escondido de mim. Ficou claro que, aos olhos dela, eu sempre fui sua segunda opção. O que meus filhos sabiam sobre tudo isso? Usando meu celular, documentei tudo o que encontrei. Fiz questão de incluir uma foto minha segurando uma de suas camisas na frente do espelho para mostrar o quão grande ela era em mim. Uma foto emoldurada dele com os pais chamou minha atenção. Registrei meticulosamente cada detalhe do quarto. Então, parei e salvei a gravação. Retornando à tela da TV, rebobinei o disco. Conforme a câmera dava zoom, vi a alegria nos olhos do homem e o reconheci como Jack Redding, filho do meu chefe. Este foi o segundo vídeo que salvei para coletar as evidências necessárias. Desci para pegar nossa bagagem tripla e arrumar todas as minhas roupas. Num impulso repentino, voltei ao terceiro andar para pegar o CD e colocá-lo em uma das malas perto da porta da frente. Planejei pegá-los mais tarde. Eu tinha assuntos mais urgentes para resolver. Liguei para meu pai para perguntar sobre o cronograma para a abertura da nova loja. Ele mencionou que já estava construindo, adicionando um segundo andar para um apartamento de 3 quartos. Ele também discutiu a contratação de um gerente regional para supervisionar suas operações. A franquia que garantimos da rede em que trabalho nos ajudará muito. A construção levará mais 1 mês e meio para ser concluída, seguida de mais 1 mês para montar tudo. Eu vou administrar a loja e morar no apartamento, informei meu pai. Por favor, encontre um bom advogado civil e um especializado em divórcio. Eu te conto os detalhes depois. Mais tarde, entrei em contato com o fazendeiro de quem compramos a fazenda, perguntando se eu poderia alugar um quarto até a construção terminar. Ele concordou em me deixar ficar, insistindo que meu dinheiro não era necessário. Apesar das minhas tentativas, ele recusou o pagamento, sentindo-se em dívida com minha família. Prometi chegar no dia seguinte. Às 10 da manhã, eu estava no centro de transporte, sentei-me no escritório do chefe e informei-o de que estava saindo sem o aviso prévio de costume. Ele só tinha que me perguntar o porquê, e eu não gostei nem um pouco de ter que responder a ele. Mostrei a ele o vídeo da sala como um todo, e então as fotos que tirei depois. A última foto emoldurada mostrava sua esposa e ele com seu filho. Ralph, onde você conseguiu isso? Já se perguntou. Expliquei que este era o terceiro andar da casa e que ainda não havia sido planejado para ser concluído. Seu rosto estava tão branco quanto neve recém-caída. Então mostrei a ele um clipe de Jack e minha esposa na cama, como se ela pertencesse a ele. Jace, um cristão, olhou para ele e disse: "Meu Deus, isso é nojento." Eu disse isso: "A mulher com quem seu filho está se divertindo se chama Marcy. É por isso que estou indo embora, Marcy é minha esposa." Este clipe foi criado em uma sala separada no terceiro andar com a ajuda de uma terceira pessoa. Eu não sabia o que pensar, então eu disse: "Sinto muito, mas veja, por causa do comportamento do seu filho e da minha esposa, eu não tive escolha. Tive que parar de dirigir para conseguir a custódia das minhas 2 filhas no divórcio." Ele contatou o contador para preparar meu último contra-cheque e incluir um bônus de $10.000 devido às ações do meu filho. Mantenha isso confidencial e venha ao meu escritório imediatamente. As crianças são dele ou suas? Jace Redding perguntou gravemente. Ambos se parecem com Marcy. Acredito que sejam dela,
considerando que o caso não está acontecendo há muito tempo, respondi. Estamos ouvindo rumores há algum tempo, Ralph, disse Jace Redding. A única maneira de ter certeza é fazer um teste de DNA. Recomendo que seu filho Jack providencie isso, eu disse tristemente. Por favor, não mencione isso a mais ninguém. Quero que Marcy descubra sozinha esta noite que estou ciente do que está acontecendo. Só para você saber, Ralph Cummins, eu não tolero as ações do meu filho. Quando ele retornar em 2 semanas, ele estará fora. Ouvimos rumores por anos de que ele estava envolvido com uma mulher casada, transando regularmente pelas costas do marido dela, mas nunca tivemos provas. Achamos que ele estava apenas se gabando para outros motoristas, já se declarou solenemente. Agora lamento profundamente que ele tenha enganado um homem bom como você. Eu não tinha ideia de que ele tinha se mudado para sua casa, ele continuou. Mas seus empregos fizeram com que isso passasse despercebido por tanto tempo. Mais tarde, eu descobriria que já se cumpriu sua promessa. Ele não apenas dispensou seu filho, mas também o deserdou por trazer vergonha ao nome da família ao arruinar o casamento de outro homem. O que Jace não conseguia conciliar era que seu próprio filho havia traído um de seus funcionários de longa data. Isso mostrou a ele que seu filho se importava pouco com alguém ou alguma coisa. Depois de depositar o cheque, sacar todos os fundos de nossas contas conjuntas e pagar minha conta na Jamesons Alto, fui até a escola primária dos meus filhos. Depois de uma longa conversa com a orientadora, meus filhos foram chamados para fora da sala de aula para se encontrarem comigo. Quando ela começou a sair para nos dar privacidade, sugeri que ela ficasse, explicando, é importante para mim não ser acusada de manipular nossos filhos. Ela perguntou se eu tinha certeza sobre minha decisão. Eu respondi, neste caso, sim, porque minha esposa Marcy trabalha como assistente social para o Estado. A senhora Connor pareceu visivelmente surpresa. Descobri que seu novo tio Jake estava alugando o apartamento de cima por 3 anos. Inicialmente mantendo distância, ele gradualmente se integrou à família. Marcy o apresentou como um primo distante que havia retornado recentemente para a área. Embora nunca os tenham flagrado juntos, ver Jake descendo as escadas pela manhã os levou a presumir que ele e a mãe estavam envolvidos romanticamente. Linda me disse que a mãe insistiu que o chamássemos de tio, uma das minhas filhas contou. Esclareci diretamente a eles que Jake não era parente de nenhum de nós. As expressões da minha filha revelaram o choque delas. Expliquei que Jack tinha sido parceiro de longa data da mãe delas. Consequentemente, estávamos nos divorciando. Sendo um caminhoneiro, eu não poderia realisticamente buscar a custódia primária, então as crianças ficariam com a mãe até que eu encontrasse um trabalho diferente. Só então eu poderia buscar a custódia exclusiva pelos tribunais. A conselheira da escola confirmou minha explicação. Depois de dar um beijo de despedida na minha filha, eu as observei voltando para a sala da 6ª série. A conselheira me deu suas informações de contato. Peça ao seu advogado para entrar em contato comigo para uma declaração sobre o que testemunhei, ela disse. Eu vi muitos homens casados serem tratados injustamente no divórcio. Parei em uma floricultura e pedi o buquê mais murcho, que empacotei como um presente de brincadeira depois de explicar minha intenção. Eles pegaram algumas flores descartadas do lixo, que eu aceitei. Coloquei-as, junto com um cartão que minhas filhas tinham assinado para o tio Jake e sua boneca que eu tinha cortado, em nossa cama. Juntei as ferramentas que queria de nossa casa, carregando-as em meu caminhão junto com as malas, cobrindo tudo com uma lona e prendendo firmemente. Essas ferramentas eram valiosas. John Sexsmith, um amigo próximo e vizinho, se aproximou e me informou. Você provavelmente não sabia sobre o segundo marido de Marcy, ao contrário do que todos nós acreditávamos. Segundo marido? Eu perguntei. Sim, eles estavam juntos em um acordo de união estável, John esclareceu. Não, eu só descobri sobre ele hoje. Aparentemente, isso já dura pelo menos 3 anos. Costumávamos trabalhar na mesma empresa. Pedi demissão hoje porque pretendo buscar a custódia exclusiva das minhas filhas, e preciso demonstrar ao tribunal que posso estar lá para elas todos os dias, expliquei antes de continuar. Eu não tinha como saber enquanto estava no trabalho, já que ele não estava lá.
Acontece que ele é o filho mais novo do chefe. O pai dele soube hoje, da maneira mais difícil, sobre a situação quando eu entrei e o abandonei de repente. Continuamos nossa conversa, e ele sugeriu que eu tirasse meu caminhão da garagem e o colocasse na garagem dele. A ideia dele era que observá-la esta noite poderia me dar uma ideia de como planejar o que viria depois. Você pode acordar antes do amanhecer e sair na escuridão da manhã. Pensei na proposta dele por alguns minutos antes de concordar. Ainda bem que fiz isso. Observei minha esposa de 13 anos estacionar na garagem. Parecia que o carro dela tinha estado na oficina para manutenção. Ela correu para o quarto para trocar de roupa de trabalho. Sua reação foi impagável quando viu o que estava em nossa cama. Ela sorriu, pensando que era um presente surpresa de Jack. Olhando pelo binóculo, capturei o sorriso alegre em seu rosto de perto. Ela olhou para o cartão do filho para o tio Jake e o colocou de lado. Ela pegou a boneca, apenas para descobrir que ela estava quebrada em pedaços. Era um dos favoritos dela desde que ela o comprou para Jack, usando quando queria que ele a levasse a sério. Por que ele faria isso? Agora sua expressão se tornou preocupada. Por que Jack o colocou no quarto de Ralph? Eu podia ver a dúvida surgindo em suas feições. Ela tirou os pedaços restantes da caixa de flores e a abriu. O forte aroma de 2 dúzias de rosas vermelhas apodrecidas a pegou desprevenida. Ela pareceu prestes a vomitar por um momento. Eu podia ver que ela não tinha percebido que eu já tinha descoberto a verdade. Sua expressão confusa indicava que ela não entendia o que Jack estava tentando transmitir. Pensei que talvez ela acreditasse que Jack estava terminando o relacionamento deles. Observei enquanto minhas 2 filhas saíam do ônibus e seguiam em direção à porta da frente. Lauren me mandou uma mensagem, aconselhando a não atender se ligasse, mas a ouvir em silêncio. Sentimos que era importante para ela ouvir a verdade, como você nos ensinou. Informei nosso vizinho John sobre o que estava prestes a acontecer. Quando eu ligar o viva-voz, precisamos ficar quietos, expliquei, para que ambos possamos ouvir. As meninas foram diretamente para o quarto da mãe, onde ela ainda estava lidando com o que eu tinha feito. Ela ainda não tinha entendido a mensagem que eu tinha enviado. Depois de cumprimentar a mãe da maneira usual, minhas filhas começaram a falar. Papai nos tirou da aula hoje porque queria falar conosco em particular, Linda começou. Eu podia dizer pela expressão dela que ela tinha capturado a atenção da mãe deles. Fomos levados para o escritório do orientador escolar. Estávamos confusos sobre o porquê de ele estar lá. Você nos disse que ele estaria em casa por volta das 6. Então ele pediu para a senhora Connor ficar, Lauren acrescentou. A primeira coisa que ele nos perguntou foi sobre o tio Jack e há quanto tempo ele faz parte da casa. Expliquei que ele é um primo distante seu que se mudou de volta para a área, Linda contou a ela. Vi o medo se espalhar pelo rosto de Marcy. Agora ela sabia quem tinha deixado a mensagem na cama. Papai não sabia que você tinha terminado o 3º andar enquanto ele estava fora. Você nos disse que era para ser uma surpresa para ele, Lauren revelou. Agora percebemos que não era. Nós cumprimos nossa promessa de não contar seu segredo e foi um choque para o papai, Linda acrescentou. Ele nos disse que só descobriu que tinha terminado hoje, disse Lauren. Mãe, você nos ensinou a não mentir, mas agora entendemos que não tem problema você mentir para todos na família. Marcy começou a chorar, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Papai não sabia que o tio Jack estava alugando o 3º andar de nós por mais de 3 anos, Linda declarou. Tivemos que explicar a ele que, enquanto ele estava fora, você nunca dormia na cama que você e papai usavam quando ele estava em casa. Nós sabíamos porque nunca foi feito antes de você sair para o trabalho, Lauren apontou. Marcy empalideceu. Suas filhas a tinham exposto devido às suas ações. Até os menores detalhes, como garantir que a cama estivesse feita, agora pesavam muito contra ela. Marcy sempre insistiu que suas meninas arrumassem suas camas antes de começar o dia. Nós confessamos ao papai que nunca pegamos você com o tio Jack, Lauren explicou, mas nós víamos você descendo as escadas regularmente do 3º andar de manhã quando ele não estava em casa. Papai nos disse que estava se divorciando de você porque Jack não é parente.
Ele é o amante de longa data da sua mãe, que você tem escondido dele, Linda acrescentou. Ele disse que você o tem usado por muito tempo para sustentar Jack e o estilo de vida da sua mãe, não para o nosso benefício. Ele sente que a vida com você tem sido uma mentira. Ele disse que teremos que viver com você até que ele encontre um novo emprego. Ele pediu demissão hoje porque quer a custódia de nós. Mais tarde, a senhora Connor explicou que papai teve que largar o emprego porque o tribunal não concedeu a custódia a um motorista de caminhão de longa distância. Linda continuou. Depois que ele se despediu, voltamos para a aula. Marcy sentou-se na cama, com lágrimas escorrendo pelo rosto, lutando para manter a compostura. Ela sabia que as meninas estavam certas. Ralph estava se preparando para a batalha que se aproximava, fazendo os movimentos necessários. Como assistente social, Marcy entendeu o que o Estado examinaria quando o tribunal ordenasse sua avaliação. Acabamos tendo um colapso. Então a conselheira da escola teve que nos tirar da aula pelo resto do dia, Linda contou. Tivemos uma longa conversa com ela tentando nos acalmar. Aprendemos que dormir com outro homem enquanto casada é adultério, mamãe, Lauren interrompeu. A senhora Connor disse que é o insulto máximo para um casal. Parece que você nem se importa, senão não estaríamos tendo essa conversa, Linda apontou. A senhora Connor se perguntou por que você pensou que conseguiria viver com 2 maridos por tanto tempo. Eu não tenho 2 maridos, apenas Ralph e um parceiro que mora com ela, Marcy murmurou para si mesma, percebendo como os outros percebiam isso. Ralph, cego pelo orgulho, não teve escolha a não ser pedir o divórcio. Aos seus olhos, Marcy o havia manipulado, tratando-o como um idiota. Linda e eu discutimos seu caso extensivamente e concluímos que você não deve odiar apenas o papai, mas nós também, para que possamos entender por que você fez o que fez por tanto tempo, declarou Lauren. A senhora Connor disse que ninguém que realmente amasse ou respeitasse seu cônjuge faria o que você fez com nosso pai, acrescentou Linda. Marcy estava tão aflita que seu corpo tremia com seus soluços. Ela nunca imaginou ser pega ou enfrentar o confronto direto de sua filha. As palavras delas eram afiadas e a perfuraram profundamente. Suas ações tinham compelido suas filhas a amadurecer prematuramente. Pouco antes de embarcarmos no ônibus, a senhora Connor perguntou se estávamos emocionalmente bem para viajar. Ela se ofereceu para nos levar para casa se não, Linda contou. Eu assegurei a ela que daríamos um jeito porque a viagem de ônibus nos daria uma chance de conversar. A senhora Connor nos disse que testemunharia sobre o que ouviu hoje se necessário no tribunal. Ela disse que não tinha escolha, tendo visto muitas vidas arruinadas por falsas acusações, acrescentou Lauren. Nós sussurramos muito no ônibus e tomamos algumas decisões por conta própria, Linda continuou. Marcy desmoronou completamente, enterrando o rosto nas mãos. Mãe, temos apenas 12 anos. Mas logo teremos idade suficiente para escolher onde queremos viver. A senhora Connor explicou que aos 13 podemos decidir por nós mesmas e escolhemos o papai, Lauren declarou firmemente. Vamos ligar para a vovó para nos buscar. Tenho certeza de que ela vai nos deixar ficar até o papai resolver as coisas. Assim, você e Jack podem ficar com a casa só para vocês, Lauren disse à irmã. Vamos ligar para a vovó e fazer as malas. Mãe, uma última coisa, você estava nos encorajando a criar laços com o tio Jake para que o aceitássemos como seu segundo marido sem que o papai soubesse, Linda perguntou. Porque era assim que parecia para nós duas. Marcy ficou devastada, ela sentou lá chorando enquanto sua filha descia as escadas para ligar para sua mãe que morava do outro lado da cidade. Suas filhas possuíam a percepção natural do pai. Elas abordavam tudo logicamente e tiravam suas próprias conclusões. Mandei uma mensagem para Marcy dizendo, o que você encontrou na cama foi obra minha, informe seu marido de direito comum que o processarei por apoio financeiro para você e as 2 crianças. Através de binóculos, observei Marcy chegando à conclusão de que expor seu estilo de vida, relacionamentos, mentiras e ocultação ao tribunal a tiraria de todos os direitos em relação às suas filhas. Marcy entendeu que havia sido derrotada. Não havia resultado positivo possível. Meu processo contra Ralph e a exposição de Jack arruinariam os dois. John e eu cronometramos perfeitamente.
Em menos de 15 minutos, meus sogros chegaram. John abriu a porta da frente só para verificar se suas vozes seriam ouvidas. Elas foram. Vozes tão altas que pareciam estar gritando. Minha sogra criticou severamente Marcy quando ela acompanhou suas netas até a porta da frente. No entanto, foi meu sogro que trouxe clareza que não deixou dúvidas sobre seus sentimentos sobre a situação de sua filha. Acredito que, uma vez que você corte Ralph da sua vida, você procurará outro caminhoneiro para tomar o lugar dele. Assim que tudo estiver resolvido entre você e Jack, meu sogro disse fervendo de raiva, Jack já mostrou quão pouco ele te respeita ao tolerar seus relacionamentos com outras pessoas. Suas ações mostram claramente que um homem nunca satisfará seus desejos. John e eu pudemos ver que Marcy estava sobrecarregada pelas palavras do pai. Ela estava chorando tanto que não conseguia falar. Amanhã entraremos em contato com o serviço de custódia para discutir mais etapas, disse a mãe de Marcy. Foram nossas netas que nos contataram e explicaram por que queriam deixar esta casa. Estou muito orgulhosa delas. Obviamente alguém as criou bem, embora infelizmente não possamos dizer o mesmo sobre você. John fechou a porta, foi até a cozinha e pegou algumas garrafas de cerveja gelada. Eu o segui. Suas filhas avaliaram a situação corretamente, Ralph. Você deveria estar orgulhoso, John comentou. Honestamente, quando a equipe de construção estava trabalhando, Marcy nos informou que você precisava de dinheiro e estava planejando alugar o terceiro andar. A casa e o terreno estavam totalmente pagos. Estávamos apenas aproveitando nosso tempo porque não precisávamos nos apressar, expliquei. Eu tinha reformado a casa inteira, do térreo para cima. Então ela nos enganou desde o começo. Jack e ela tinham tudo planejado. De onde veio o dinheiro então? John perguntou. Não recebemos um único centavo de renda daquela suposta suíte alugada desde o primeiro dia, eu disse. Imagino que veio do fundo fiduciário de Jack e ele deve ter reembolsado. Peguei meu celular, encontrei o contato de Marcy e digitei mensagem. John, me avise se você encontrar Marcy. Quero enviar uma mensagem e ouvir a resposta dela. Alguns minutos depois, ele relatou que a havia resgatado e que ela estava de volta ao quarto, parecendo ter se acalmado. Mencionei que havia enviado a mensagem. Foi breve. Olá, a todos os interessados, Jace Redding e eu queremos esclarecimentos sobre se Linda e Lauren pertencem a Jack ou a mim devido à duração do seu relacionamento com o filho dele. Jace pretende entrar com uma ação judicial para resolver isso. Oh meu Deus, ela perdeu completamente o controle. Ela jogou o telefone contra a parede, John exclamou. Agora ela está deitada de bruços na cama, chorando histericamente. John voltou para a cozinha com um sorriso. O que exatamente você mandou para ela? Eu simplesmente perguntei se Linda e Lauren eram do Jack ou minhas, eu respondi. Já se mencionou rumores que circulavam há anos sobre seu filho estar envolvido com uma mulher casada cujo marido não sabia. Então, fiz uma pergunta que precisa de esclarecimento para todos os envolvidos. A expressão de John Smith empalideceu. Ele entendeu a seriedade da reputação da família Redding. Já se não hesitaria em levar o assunto ao tribunal mais alto para descobrir a verdade. Esperei 30 minutos antes de pedir a John para verificar Marcy novamente. Ela agora estava sentada no sofá da sala de estar. Enviei a ela um clipe de 5 minutos de sua performance, que gravei da tela da TV, acidentalmente mostrando o homem com quem ela estava, o bom e velho tio Jack. Quando perguntaram a ela quem havia filmado, esperei um pouco e então respondi. Peguei o disco. Talvez eu descubra quando assistir. John notou. Marcy não é ela mesma novamente. Não quero entrar em detalhes, mas ela vomitou bem no carpete da sala. Saí às 5 da manhã, enviando o que havia gravado no dia anterior para todos que conhecíamos, amigos ou inimigos, acompanhado do texto. Foi isso que mostrei a Jace Redding quando ele me perguntou por que eu tinha que parar. O segundo vídeo também foi filmado no mesmo andar, em um quarto, com a ajuda de alguém. Os vizinhos dizem abertamente que Jack Redding é o segundo marido de Marcy. Marcy disse a eles que eu concordei com isso, mas não é verdade. Descobri isso ontem.
Planejei pedir o divórcio e processar Jack Redding por vários motivos. Para a maioria deles, não foi o melhor começo de dia. Parei em um posto de parada de caminhões nos arredores da cidade e pedi um café da manhã de caminhoneiro. Meu caminhão estava estacionado bem ao lado da janela onde eu estava sentado. Sinto muito, Ralph, nenhum homem merece o que aconteceu com você, disse Maureen, a irmã mais nova de Marcy. Você se importa se eu me juntar a você? Eu assenti e ela se sentou na minha frente. Tomei um gole lento do café quente. Mamãe e papai me informaram ontem à noite, as meninas derramaram tudo quando chegaram em casa. Só para você saber, fomos todos pegos de surpresa por isso, Maureen explicou. Por favor, nos avise se você mudar seu número de telefone para que não o passemos para Marcy. O número permanecerá o mesmo, Maureen, respondi. Eu já tinha planejado parar em 2 meses de qualquer forma porque minhas meninas estão crescendo e eu quero estar em casa com elas à noite durante seus anos ativos de adolescência. O que minha irmã estava pensando? Maureen murmurou. Não tem como você concordar que Marcy tem um segundo marido. Acho que nunca entenderemos, eu disse. Talvez tenha começado inocentemente como uma amizade, mas foi para lugares que não deveria. De qualquer forma, ela parecia estar gostando, pelo que entendi. Aparentemente, isso já dura muito mais do que os 3 anos que acabamos de descobrir. O que você quer dizer? Perguntou Maureen. Jace Redding, quando expliquei por que estava desistindo, mencionou rumores sobre seu filho mais novo estar envolvido com uma mulher casada por anos, expliquei. Ele perguntou se Linda e Lauren eram valetes. Ah, merda, quem mais sabe? Ela perguntou. Mostrei minhas mensagens de texto para Marcy, deixando-a ler o que eu tinha enviado a ela ontem à noite e esta manhã. Ao terminar de ler, lágrimas brotaram em seus olhos. O que ela temia ser ruim acabou se tornando ainda pior. O vídeo mostrou que o relacionamento deles envolvia outra pessoa. No final do dia, todos saberão, eu disse a ela. Já se vai a público para descobrir a verdade. Pode ser que nenhum de nós seja o pai biológico de nenhum deles. Maureen deve ter notado as lágrimas nos meus olhos porque ela se levantou e foi se sentar ao meu lado, segurando minha mão em silêncio até a garçonete anotar nossos pedidos. Eventualmente, tive que soltar a mão dela para comer. Ralph e Marcy se casaram jovens, aos 19 anos. Ela tinha sido a dama de honra mais jovem e sempre foi apaixonada por ele. Mesmo naquela época, ela o achava bonito, uma qualidade que ele ainda possuía. Ralph dirigia longas distâncias como caminhoneiro para que Marcy pudesse cursar a universidade. Depois que ela se formou e começou a trabalhar para o Estado, ela escolheu um local perto de sua cidade natal, sem perceber até agora que seria perto de seu primeiro amor, Jack, que seus pais nunca aprovaram. Maureen olhou para Ralph e sentiu que ele poderia ter dificuldades para lidar com essa revelação. Quando a saúde estava em casa, ela dedicava o máximo de seu tempo livre para passar com ele. Ralph era um homem sincero que sempre a tratava como sua igual. Sempre que ela enfrentava dificuldades, ele era a pessoa a quem ela recorria. Ele a ensinou a considerar as situações de todas as perspectivas, o que a ajudou a transformar problemas maiores em menores. Apaixonar-se por ele veio naturalmente para ela. Seus padrões eram tão altos que todo pretendente que ela encontrasse depois tinha que estar à altura. Embora seus pais quisessem que ela se casasse, Maureen não conseguia confessar que seu coração pertencia a outra pessoa e sempre pertenceu. Ralph era um homem fiel que nunca olhou para outra mulher. Por enquanto, ela só precisava descobrir uma maneira de manter Ralph em sua vida. Quando chegasse a hora certa, ela planejava fazer sua jogada e provar a ele que ele deveria tê-lo escolhido em vez de sua irmã. Ralph, você sabe onde vai morar? Maureen perguntou. Linda e Lauren perguntaram à mamãe e ao papai se poderiam ficar com elas. Elas estão chateadas e determinadas, mas orgulhosas do pai. As meninas disseram à mamãe e ao papai que querem morar com você, ela continuou. Mamãe e papai explicaram a elas que você está fazendo o que é melhor para o longo prazo. Posso levá-los para você nos fins de semana para que você possa vê-los se quiser. Abri minhas anotações e dei a ela o endereço da fazenda. Mencionei que meu pai e eu começamos a construir um posto de gasolina e uma loja de conveniência perto desta área, expliquei.
Vou morar com o inquilino que atualmente aluga nossa fazenda. Antes de poder lhe dar uma resposta, preciso consultá-lo. Também estamos adicionando um espaçoso apartamento de 3 quartos acima, que servirá como minha residência. Por que lá? Maureen perguntou. Nós possuímos 10 acres em ambos os lados do cruzamento, esclareci, que planejamos desenvolver e eventualmente vender como lotes de 3 quartos de acre se precisarmos de mais espaço, podemos expandir para a fazenda. Dada a falta de comodidades nas proximidades, a loja atenderá muitos e servirá como um ponto focal. Como você a encontrou? Maureen perguntou. De acordo com o Google Maps, não há nada por perto. Eu estava pegando um atalho para economizar tempo, elaborei, devido ao tráfego pesado na estrada principal. Avistei uma placa em um cruzamento de 4 vias e a segui. Os padrões de tráfego sugerem um bom potencial para o negócio. Depois de terminar nossa refeição, peguei a conta. Maureen se inclinou e me deu seu beijo costumeiro na bochecha, o que sempre me fazia sorrir. Tenha isso em mente, Ralph, disse Maureen. Há muitos de nós que sempre admiramos você pela pessoa que você é. Mais tarde, enquanto dirigia, liguei para meu pai e o contei tudo. Ele me garantiu que encontraria um dos melhores advogados de divórcio disponíveis. Verifiquei a quilometragem, eram apenas 75 milhas até meu destino. Cheguei ao canteiro de obras logo depois das 8h30. Ver isso me fez sorrir porque meu pai tinha se esforçado ao máximo. Havia 8 bombas para veículos que iam de carros de passeio a pequenos caminhões e 2 para os grandes equipamentos à direita. A fundação havia sido cavada e os blocos foram moldados para o sistema de coleta de derramamento, caso os tanques vazassem. Os pisos de concreto precisavam de suporte de aço. Dentro do trailer de construção, examinei os planos do meu pai. Eles se pareciam com os outros, mas este tinha um apartamento de 2.400 pés quadrados no topo. Isso me agradou porque mostrou que ele reconheceu o potencial da área. Após aproximadamente 2 horas, fui até a fazenda. Bill Robinson veio me cumprimentar admirando minha velha caminhonete Ford restaurada. Era uma época em que velocidade, durabilidade e metal resistente reinavam supremos. A patroa, como Bill a chamava carinhosamente, estava prestes a servir o almoço e insistiu para que eu me juntasse a ela. Ela preparou uma refeição farta de fazendeiro e ficou encantada com o quanto eu comi. Depois, ajudei a limpar. Enquanto ela guardava as sobras, eu cuidei da louça. Ela percebeu que eu não estava mais usando aliança. Quando terminamos e ela preparou uma nova cafeteira, eu já tinha contado os eventos dos últimos 2 dias. Bill mencionou que as meninas e a tia seriam bem-vindas para visitar a qualquer hora. Ele estava ansioso para ter jovens por perto novamente, alguém para grelhar. Mandei uma mensagem para Maureen sugerindo que ela visitasse todas as sextas-feiras à noite e voltasse para casa no domingo, com o que ela concordou ansiosamente. Na tarde de quinta-feira, revisei o disco no meu laptop. Infelizmente, ele não revelou nenhuma informação adicional. Usando meu celular como um hotspot Wi-Fi, enviei tudo para meu pai, incluindo o endereço e o número de telefone da Sra. Conner. Eu o instruí a contatar Jace Redding para determinar o paradeiro de Jack e providenciar para que seus papéis legais fossem entregues prontamente. Marcy poderia ser entregue no escritório de serviços sociais da cidade. Além disso, carreguei o arquivo de vídeo do disco. Por pura maldade, enviei uma mensagem para Marcy para que ela soubesse que tinha assistido ao vídeo inteiro e comentei que não era particularmente impressionante. Houve performances mais cativantes de outras mulheres. Maureen, uma especialista em impostos, teve sorte de ser temporada baixa. Assim que as meninas saíram da escola, elas pegaram a estrada. Maureen riu enquanto elas mandavam mensagens de texto para o pai a cada 10, 15 minutos. A viagem de 75 milhas pareceu passar rápido. Ao chegarem ao canteiro de obras, eles enviaram uma mensagem final. Dirigindo pela estrada, eles o avistaram esperando no final da entrada da garagem. Linda e Lauren saíram correndo do carro de Maureen e foram para o meu abraço. Bill e sua esposa foram apresentados. Finalmente descobri que o nome dela era Beth. As meninas ficaram encantadas com os quartos que Beth havia preparado para elas.
Bill mostrou a todos os seus quartos enquanto Betty terminava de preparar um jantar farto. Depois do jantar, comecei a limpar enquanto Betty observava minhas filhas e eu lavando os pratos, para que ela pudesse guardá-los. Bill contou animadamente às meninas sobre o grande balanço, o lago para nadar e as pequenas motocicletas que elas poderiam aprender a pilotar com minha permissão. Eu estava preocupada com as atividades, mas Bill e Betty tinham tudo planejado. Depois que as crianças estavam na cama, Maureen e eu finalmente tivemos a chance de conversar. Ralph, foram 2 dias tumultuados, Maureen disse. Tudo desmoronou. Jack era o garoto que ela costumava sair escondida para ver quando éramos crianças. Há quanto tempo eles estão envolvidos? Isso explica muita coisa, respondi. Eu era a escolha segura e protegida, Jack representava o lado selvagem que ela secretamente desejava. Ela não percebeu que ele sabia disso, e ele usou isso a seu favor. Jack vai fugir e deixar Marcy sem nada que ela merece. Mamãe e papai falaram com os serviços de assistência à criança. Se você der permissão por escrito, eles podem ficar com as crianças até você encontrar um lugar, Maureen explicou. Eles também falaram com as crianças em particular, e depois fomos informados que, devido ao estilo de vida de Marcy, eles não poderiam recomendar a concessão da custódia dela. Maureen olhou para mim, vendo lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Finalmente me ocorreu. Eu disse a ela para ir embora para que eu pudesse resolver as coisas, mas ela se recusou e ficou ao meu lado. Marcy sentou-se à mesa da cozinha, refletindo sobre os últimos 2 dias. Quinta-feira tinha sido tranquila, mas hoje tinha sido tudo menos isso. Jace Redding havia entregue seus papéis legais no trabalho, levando-a ao tribunal. Ele queria estabelecer um elo direto de DNA entre as filhas dela e ele. A verdade era que já fazia tantos anos desde que Ralph havia avisado que essa batalha estava chegando, mas depois do choque inicial ela havia descartado isso como raiva dele. O que realmente a atingiu fortemente foi a mensagem de texto de Ralph para todos os seus amigos e familiares. Ela nunca tinha visto Jack como seu segundo marido, mas legalmente, como ela soube por seu advogado hoje, ele era. O dia em que ela mudou Jack para sua casa marcou o início de seu relacionamento de união estável. De acordo com a lei, após o primeiro ano eles tinham os mesmos direitos legais de um casal. Como resultado, Ralph estava destinado a ter sucesso em seu processo contra Jack. A única incerteza era o valor da indenização que ele receberia. O advogado indicou que Ralph receberia tratamento favorável no tribunal de divórcio devido ao tratamento injusto sofrido por um período prolongado. Se ela tivesse recebido aluguel nos últimos 3 anos e pudesse provar isso com extratos bancários mensais, a situação poderia ter sido diferente. No entanto, não havia evidências de que ele contribuísse para as despesas domésticas. Consequentemente, o tribunal o viu como financeiramente dependente. A bomba caiu pouco antes do fechamento. Seu supervisor a convocou ao escritório e descreveu tudo. Depois do expediente na quinta-feira, ela visitou o Sr. e a Sra. Klaus Rubenstein sobre uma questão de custódia a pedido deles. Eles relataram os eventos da noite anterior e buscaram orientação do Estado. Depois de falar com as crianças, informei aos avós que se eles obtivessem permissão por escrito do pai, nós os reconheceríamos como tendo custódia temporária até que o caso fosse resolvido. Entendo que eles são seus pais, explicou seu supervisor. Marcy, não posso realocá-la agora, mas farei isso assim que houver uma vaga. Não posso rescindir seu contrato de trabalho, mas sua credibilidade como assistente social nesta área está comprometida. Suas obrigações agora serão restritas ao trabalho de escritório e você deve transferir seus casos atuais para outros, ela concluiu com desdém. Marcy percebeu que só tinha a si mesma para responsabilizar. Era sua decisão, somente dela, persistir em perseguir Jack. Agora ela estava começando a entender as repercussões de nossas ações. O sábado tinha sido agitado com Linda e Lauren todas equipadas. Foi divertido ouvi-lo instruir minhas filhas sobre o que fazer e o que não fazer com as pequenas motocicletas ao lado das quais elas estavam. Vê-los se envolverem foi realmente extraordinário. Depois de 2 horas, Bill decidiu encerrar o dia, prevendo que seus corpos logo doeriam e enrijeceriam. Percebendo o suor deles, ele sugeriu, vão dar um mergulho rápido no lago.
Beth e Maureen estavam se aproximando. Por volta das 4 horas, as meninas foram chamadas para ajudar a preparar parte do jantar. Fiquei de olho nelas, pois era um território desconhecido para elas. As 4 senhoras estavam sentadas à mesa da cozinha cortando cebolas para 2 pratos e descascando batatas cozidas quentes para salada de batata. Bill acendeu sua churrasqueira para cozinhar os bifes que havia descongelado. Eu contribuí onde pude. Nós apreciamos os bifes, a salada de batata e os feijões assados ao ar livre na mesa de piquenique. Era intrigante que nem a TV nem os celulares deles tinham sido tocados o dia todo. Parecia que os gêmeos estavam descobrindo um mundo totalmente novo. Foram as próprias meninas que optaram por dormir cedo devido à exaustão. Nós 4 relaxamos com algumas cervejas jogando cartas até encerrarmos a noite. No domingo, depois do almoço, elas foram para casa. Maureen tinha em mãos uma carta escrita à mão, testemunhada por Bill e Beth, concedendo-lhes as permissões necessárias. Na manhã de segunda-feira, Klaus Rubenstein ligou para expressar sua gratidão por devolver a carta prontamente. Ele a entregou pessoalmente no escritório, onde o supervisor fez cópias para seus registros e emitiu um aviso legal confirmando seu status como tutores legais de suas netas. Nós nos aprofundamos na história de sua filha e Jack. No processo, descobri muita coisa que eu não sabia antes. Na manhã da sexta-feira seguinte, Jake Redding estava em Austin, Texas, pegando uma remessa de equipamento médico esterilizado quando recebeu os papéis legais. Na mesma época, Marcy Cummings recebeu documentos semelhantes logo após a abertura do escritório de serviços sociais. Mais tarde, recebi uma mensagem de texto de Maureen pedindo minhas medidas de cintura. Curiosa, perguntei o porquê e ela respondeu que era para uma viagem de natação com as crianças no lago. Enviei uma mensagem de volta com minha medida, 34 polegadas. Durante uma caminhada no início da tarde, meu telefone vibrou com notificações. Era uma mensagem de Marcy perguntando se eu tinha me acalmado o suficiente para conversar. Eu respondi, contando tudo o que eu sabia sobre o histórico de relacionamentos dela, desde sair escondida para encontrar alguém até sua situação atual. Eu questionei por que, se essa pessoa sempre foi seu verdadeiro amor, ela se casou comigo. Sem surpresa, não recebi mais nenhuma resposta. Mais tarde, quando Maureen chegou com as crianças, estávamos todos animados. Maureen estava deslumbrante, seu sorriso contagiante. Depois de me cumprimentar com um abraço, as meninas fizeram uma pergunta em silêncio, com a qual concordei, com a condição de que elas também consentissem. Enquanto iam cumprimentar Bill e Beth, Maureen me surpreendeu com um beijo firme nos lábios. Lembrei-a de ouvir as meninas e nos viramos para elas. De alguma forma, ela deslizou sua mão na minha. Estávamos pensando, Lauren começou, se seria aceitável para nós chamá-los de vovô e vovó? Linda acrescentou. Nós concordamos alegremente, mas o que nos comoveu foi a reação chorosa de Beth. Mais tarde, descobrimos que eles não tinham conseguido ter filhos, tornando esse simples pedido algo que ela ansiava ouvir por toda a sua vida. Depois do jantar, informei Maureen que Marcy e Jack Redding tinham sido servidos. Então mostrei a ela a última mensagem de Marcy na minha resposta. Minha irmã não pode justificar suas ações, Maureen observou. Porque, se ela fizesse isso, ela teria que encarar a verdade sobre si mesma. Esqueça sua irmã, Maureen, eu retruquei. Quando você vai encontrar um homem que pode te amar como você merece? Não se surpreenda, mas eu já amei, ela respondeu. Meu desafio é fazê-lo ver isso. Bill e eu éramos madrugadores, então nos sentávamos do lado de fora para aproveitar o café fresco de manhã. Ralph, Beth é minha segunda esposa, Bill revelou. Eu fui casado primeiro com a irmã dela, que me tratou tão mal quanto Marcy tratou você. Por que você está me contando isso? Eu perguntei. Não deixe sua dor te cegar. Maureen esteve lá para você desde o primeiro dia. Quando estiver pronto, pergunte a si mesmo o porquê. Foi quando comecei a entender. Maureen era minha melhor amiga. Ela queria algo mais? E se sim, por quê? Bill, como você percebeu que Beth estava interessada em você? Eu perguntei. Uma frigideira de ferro fundido sobre minha cabeça, ele riu.
Depois que ela pegou uma vizinha flertando comigo. Como não podíamos ter nossos próprios filhos, nós criamos crianças por anos. Nossa conversa terminou abruptamente quando o resto da casa acordou e vozes encheram o ar. Depois que os gêmeos estavam andando de moto por 3 horas, todos nós decidimos que era hora de dar um mergulho. Bill e Beth trouxeram as cadeiras de praia para nos assistir brincar com uma bola de praia. Maureen estava incrível em seu maiô. Seu cabelo castanho estava penteado atrás das orelhas. O lago acabou sendo mais fundo do que o esperado. Era alimentado por um pequeno riacho e era cercado por dormentes de ferrovia. Tinha até sua própria cachoeira em miniatura. Nosso primeiro jogo de vôlei de praia foi de adultos contra crianças, depois 2 meninas contra nós. Para nós 4, foi um momento de risadas, sarcasmo e pura diversão. Um momento em que éramos apenas nós mesmas. Cada uma das minhas filhas se revezava mergulhando na água e eu a coloquei nos meus ombros. Eventualmente Bill e Beth anunciaram que estavam começando a preparar o jantar e Linda e Lauren foram ajudá-las. Mergulhei na água e virei Maureen de brincadeira, fazendo-a rir quando ela emergiu com o cabelo molhado. Então ela se aproximou de mim. Olhando em seus olhos, vi algo novo. Sem dizer uma palavra, abaixei-me quando ela levantou a cabeça para mim. Nosso primeiro beijo foi cheio de um amor como eu nunca havia sentido por Marcy. Uau, eu respirei. Isso foi tão forte. Maureen sorriu e respondeu calmamente. Você não tem ideia de quanto tempo eu estava esperando por isso. Ela se aproximou, permitindo que eu a abraçasse com força. Finalmente, nós relutantemente nos separamos quando Bill gritou que o jantar estaria pronto em 20 minutos. Nós terminamos as coisas e voltamos para nos trocar para o jantar. Assim que entramos na casa, Beth soube. Parece que as coisas estão começando a se encaixar. Como você o deixou saber? Beth perguntou, sorrindo largamente. Ela não fez isso. Eu contei a Ralph sobre suas habilidades impressionantes com a frigideira de ferro fundido. Bill respondeu com uma risada. Os gêmeos o ouviram e insistiram em ouvir a história de como vocês dois ficaram juntos. Foi depois do jantar, depois que os gêmeos foram dormir. O ar fresco do campus havia cansado. Sentei-me na varanda dos fundos em um balanço almofadado quando Maureen se juntou a mim. Coloquei meu braço em volta dela enquanto ela se inclinava e dizia, mamãe descobriu quando trouxe os gêmeos para casa na semana passada. Aparentemente, eu parecia mais feliz do que em anos. Acho que minha cara de pôquer não foi tão boa quanto pensei. Como ela reagiu? Perguntei. Imagino que deve ter havido alguma preocupação, dado tudo o que está acontecendo. Ela perguntou se as coisas tinham progredido a ponto de ficarem sérias. Maureen disse. Eu honestamente disse que não. Então ela perguntou há quanto tempo eu estava apaixonada por ele. Eu disse desde o verão antes de eles se casarem. Nossa, tanto tempo e demora tudo isso para eu perceber, pensei. Eu esperava um grande sermão dela, Maureen continuou, mas tudo o que ela disse foi, se der certo, ela fará o papai aceitar. Então ela explicou que nosso pai tinha sido rejeitado de sua irmã mais velha. Ela é grata a ela todos os dias por isso. Quando me despedi de Maureen com um beijo na tarde de domingo, Lauren comentou com uma linda chocada que tia Maureen amava papai há anos. Foram necessárias as ações da mamãe para que o papai percebesse. Se Maureen conseguir o que quer, eles se casarão assim que o divórcio dele for finalizado. Mais tarde, enquanto íamos embora, eu me perguntei como Lauren sabia. Ralph, Bill disse, vamos dar uma volta. Tenho uma ideia para discutir. Caminhamos da frente da propriedade até a estrada, cruzando uma ponte sobre um pequeno riacho. Bill indicou um lugar perfeito para uma casa, sugerindo que Lauren e Linda o visitassem para passeios de bicicleta ou a cavalo. De quem foi essa ideia? Perguntei. Beth e Maureen estão aqui cedo esta manhã, ele riu. Eles planejam te dar um show na semana que vem. Na segunda-feira de manhã, Klaus me ligou urgentemente. Jace Hayden tinha obtido uma ordem judicial para que Lauren e Linda passassem por testes de paternidade. Eu tive que explicar o que eu sabia.
Klaus ficou devastado com a possibilidade de perguntas sobre paternidade, tendo acreditado que Marcy era fiel pelos últimos 3 anos. Em sua angústia, ele foi aos serviços sociais e publicamente renegou sua filha, declarando-a morta para ele na frente de todos. Falei com minha sogra, que me informou que a senhora Connor havia dito a ela que ela forneceu uma declaração autenticada ao meu advogado. Jack está voltando para a cidade na quarta-feira. Você acha que deveria estar aqui para ver o que está acontecendo? Você poderia ficar aqui. Eu disse a ela que consideraria. Liguei para John Sexsmith para perguntar se eu poderia ficar na casa dele na terça-noite. Ele concordou porque queria compartilhar algumas coisas comigo. Bill sugeriu que eu levasse o carro dele para que não fosse reconhecido. Eu concordei, com a condição de que ele levasse o caminhão e levasse a esposa para um passeio. Ele riu e disse, você é bem esperto para um cara jovem. Estava anoitecendo quando cheguei na cidade. Liguei para John para confirmar que ele estava em casa antes de entrar na garagem. Parecia que Marcy estava entretendo outro homem regularmente desde que eu estava fora. Ele estava lá naquele momento. Olhando através dos binóculos de John, eu imediatamente o reconheci como o irmão mais velho e casado de Jack, Jesse Hedin. Jesse Hedin ficou surpreso ao ouvir de mim. Eu disse a ele que precisava me encontrar com ele e dei meu endereço. Quando ele chegou, entreguei a chave da minha casa, pedindo para que ele visse por si mesmo. Revelei que tinha descoberto quem estava filmando secretamente, Jack e Marcy. Eles estavam juntos no quarto do 3º andar. John e eu observamos Jesse caminhar em direção à minha porta da frente e entrar usando a chave. O que você acha que ele fará quando descobrir? John perguntou. Jesse Hedin é um homem orgulhoso. Depende do que seu orgulho o leva a fazer, respondi. Só espero que isso não o leve ao limite. Estávamos sentados na cozinha quando o som de um tiro nos assustou. O medo nos dominou instantaneamente. John discou 911. Quando o corpo de bombeiros da polícia e uma ambulância chegaram, fomos lá fora para assistir. John e eu não conseguimos deixar de rir. Parecia absurdo ver Marcy meio vestida e o irmão de Jesse, Jack, algemado. Nossa diversão se transformou em preocupação quando vimos Jesse Hedin sendo carregado em uma maca. John pegou seu scanner policial e sintonizou. Descobrimos que Jesse tinha invadido o quarto do 3º andar e que Jesse tinha atirado nele, confundindo-o com um ladrão. Jesse estava sendo levado para o hospital com uma lesão no ombro. Saímos novamente e chamamos a atenção de Marcy, agora vestida. Seu rosto ficou pálido quando ela me viu do outro lado da rua. As coisas claramente tinham ido de mal a pior para ela. John comentou comigo, não acredito que ela estava envolvida com os 2 irmãos. Eu respondi, eu sabia que havia outra pessoa, mas não sabia quem. Senti pena de Jesse. Ele não merecia o que aconteceu. Ninguém merece. Às 6 da manhã de quarta-feira, parei na casa do meu sogro. Klaus Rubenstein já estava acordado e me cumprimentou calorosamente. Durante o café, compartilhei com ele o que havia acontecido na noite anterior antes que qualquer outra pessoa acordasse. Rose, sua esposa, ficou surpresa ao me ver, mas me abraçou com força. Logo minhas filhas desceram ansiosas para me ver e eu as levei para a escola antes de voltar para a casa de Klaus e Rose. Klaus tinha saído para trabalhar, então Rose e eu tivemos uma conversa sincera sobre suas filhas. Nós 2 concluímos que Marcy nunca me amou de verdade. Visitei Jesse Hedin, que estava descansando com sua esposa ao seu lado. Quando a conheci, ela se levantou e ficou emocionada enquanto eu a abraçava. Jesse me ouviu confortando-a sobre as ações de seus filhos, assegurando-a de que não se culpasse. Jesse sorriu e comentou, Ralph sempre foi resiliente. Nunca o vi perder a calma. Cheguei perto disso algumas vezes, admiti. Sempre temi que, se eu a perdesse, pudesse machucar alguém. Jesse riu. Jason está na cadeia. Jack está enfrentando falência após perder sua confiança. Não temos certeza sobre o próximo passo da esposa de Jason. É uma verdadeira bagunça. E então tem você. Algum interesse em retornar à gerência? Recusei, explicando que havia adotado uma nova perspectiva de vida.
Fui ao centro de transporte e observei Jack fazer o check-in e o check-out pela última vez. Jace me informou que chegaria por volta de 1 hora. Foi bem divertido vê-lo ir embora com raiva. Conhecendo seu temperamento explosivo, chamei John Sexsmith para ficar de olho na minha casa porque eu previa problemas. Maureen estava fechando a noite quando a recepcionista entrou em seu escritório. Há um homem bem vestido perguntando por você. Ele está segurando uma dúzia de rosas vermelhas, ela disse. Ele quer saber se você gostaria de sair para jantar. Curiosa, Maureen a seguiu para fora, imaginando quem poderia ser. Qualquer dúvida que eu tinha sobre os sentimentos de Maureen desapareceu quando ela me viu. As lágrimas brotando em seus olhos diziam tudo. Eu a segui até o apartamento dela e depois que ela estacionou fomos ao Outback para o especial de filé e camarão. Nós apreciamos a Blooming Onion enquanto tomávamos alguns coquetéis. Assim que terminamos nossa refeição, John ligou. Jack já tinha chegado em casa antes de Marcy e esperado por ela. O álcool que ele bebeu enquanto esperava só alimentou sua raiva. Com seu pai no hospital, irmão na prisão e tendo acabado de perder o emprego, ele culpava Marcy por tudo. Ele esperou com uma arma na mão quando ela entrou. Um vizinho ouviu tiros e chamou a polícia repetidamente. Marcy ficou gravemente ferida e correu para o pronto-socorro. John disse que a condição dela era crítica. Informei Maureen, que contatou os pais dela. Nós os encontramos no hospital. 6 horas depois, soubemos que ela havia morrido durante a cirurgia devido a uma hemorragia interna grave. Liguei para Bill e sua esposa para atualizá-los e informá-los de que devolveria o veículo de Bill na sexta-feira e pegaria minha caminhonete. Contar aos gêmeos sobre a morte de sua mãe foi difícil. Klaus e eu decidimos por um caixão fechado quando selecionamos um. Foi preocupante perceber que as ações de uma pessoa mudaram 11 vidas para sempre. As pessoas geralmente deixam de considerar as consequências de suas ações. Depois que saímos do cemitério, Klaus me puxou de lado. Ralph, não há conexão entre Jace Hayden e as crianças, Klaus disse calmamente. Mais importante, há quanto tempo Maureen está apaixonada por você? Desde o verão antes de Marcy e eu nos casarmos, respondi, lembrando que a esposa de Klaus havia me dito. Ela também mencionou que a irmã dela me deixou há 35 anos? Klaus disse. Ainda sou grato por ela ter feito isso. Se você e Maureen resolverem as coisas, vocês têm meu apoio. Foi nesse momento que comecei a reconstruir minha vida. Já faz 5 anos. Observo Linda e Lauren esperando o ônibus. Maureen, minha esposa, se mantém ocupada com nossos 2 meninos. Bill e Beth abraçaram seus papéis de avós adoráveis. O posto de gasolina e a loja de conveniência se tornaram o coração da nossa pequena comunidade, agora com sua própria agência de correios. Nos meses mais quentes, gosto de caminhar da casa que construímos perto do lago até o trabalho. Jace Hayden e sua esposa nos visitam com frequência. A ex-esposa de seu filho mais velho mora aqui com seus filhos. Jack recebeu uma sentença de 10 a 25 anos por homicídio culposo. A acusação de Jason foi reduzida a uma contravenção. Quanto ao nome do nosso pequeno canto do mundo, ele se originou quando Bill pintou uma placa que dizia "Estamos todos aqui por causa das circunstâncias" e a colocou na encruzilhada.